Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos. Hoje nós vamos para o vídeo de número 5 sobre as nossas aulas do Google Sala de Aula, o Google Classroom. No vídeo de hoje nós vamos aprender a postar atividades para as nossas turmas. Vamos lá então? A gente vai escolher aqui a turma que a gente deseja postar atividade. Como vocês lembram nos vídeos anteriores, se vocês assistiram, nós tínhamos duas turmas, mas nós organizamos as turmas agora como turma 1, turma 2 e turma 3, para ficar mais fácil da gente bater esse papo. Eu vou selecionar a turma 1 e vou até atividades, na guia lá em cima. Em atividades, eu vou clicar em criar, para que eu inicie a criação de uma atividade. Em atividades, a gente tem várias guias. Nós temos atividade, atividade com teste, pergunta, material, reutilização de postagem e a organização por tópicos. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre atividade. O primeiro item, nós vamos ter aulas específicas sobre cada um deles. Atividade, pense ela como a sua aula e não como a sua avaliação. Eu sei que é difícil de desligar uma da outra, mas pense assim, nas suas atividades você pode postar as suas aulas teóricas, os seus materiais, e na atividade com teste, os seus trabalhos ou provas. Pense isso para você se organizar melhor. Então a gente clica em atividade e aqui nós estamos na página de criação de atividades, que é bem simples e prático. Em primeiro lugar, nós vamos criar um título para a nossa atividade, então eu vou colocar aula inaugural, esse é o título da minha atividade. Em instruções, você tem a opção de colocar as instruções sobre determinada atividade. Se você vai apresentar um vídeo, você pode colocar assista ao vídeo para depois nós comentarmos, ou assista o vídeo e faça um resumo em texto, ou faça um vídeo comentando sobre o que você achou da atividade, ou do vídeo, ou da proposta da aula. Aqui nas minhas instruções eu vou colocar assista ao vídeo. Bem simples, só para a gente exemplificar. Fica a critério de cada um de vocês, não tem limite para que vocês digitem aqui na guia de instruções. Agora vamos lá. Em adicionar e criar, nós vamos colocar o material da nossa aula. Os arquivos, as fotos, seja o que for, os vídeos, os links, nós vamos poder adicionar à nossa aula. Como funciona essa adição? O adicionar refere-se a coisas já prontas. Pense nisso. E ao criar, significa que você vai criar algo a partir da plataforma. Vamos explicar primeiro a parte do adicionar. Nós temos 4 opções, começando pelo Google Drive. Se a gente clicar em Google Drive, nós conseguimos fazer a busca diretamente no nosso Drive. Ou seja, se você já tem as suas aulas e seus materiais postados lá no Drive, carregados no Drive, você pode subir eles para atividade. Vamos supor que esse primeiro vídeo que eu tenho seja uma atividade minha. Então eu cliquei aqui, eu posso pesquisar no meu Google Drive e ver as minhas pastas também em minha página inicial, mas vamos imaginar que o meu primeiro vídeo é esse que eu vou postar na minha aula. Então eu selecionei ele e vou clicar em inserir. Se eu quisesse selecionar mais de um vídeo, eu ia segurar Ctrl e ia selecionar mais vídeos. Eu vou inserir apenas um. Então eu cliquei em inserir, o meu vídeo foi inserido aqui embaixo. Ótimo, inseri o meu primeiro material. Em adicionar, nós podemos adicionar também links. Quando a gente clica para adicionar links, nós podemos digitar o link em específico. Por exemplo, é um site que eu copiei e colei, o link do site eu posso adicionar por aqui. Então eu vou adicionar um site como se fosse o YouTube e vou dar um Enter. Pronto, o link está adicionado. A gente pode adicionar também arquivos diretamente do nosso computador. Então, quando a gente clica em arquivo, nós vamos abrir a parte de browse, que é onde nós vamos buscar os arquivos do nosso computador. Clicando em browse, a gente pode selecionar as pastas em que nós vamos adicionar a nossa atividade. Então, vamos supor que eu tenho lá nos meus downloads uma atividade que eu quero fazer com os meus alunos. Ela se chama teste. Então eu vou dar 2 cliques, ela vai ser carregada aqui para o meu espaço de atividades e pronto. Teste também está carregado. Eu posso adicionar também
um link direto de um vídeo do YouTube. Eu posso pesquisar e fazer isso através de uma URL, que seria um link de um vídeo do YouTube, ou através da pesquisa. Então, a minha aula inaugural eu quero uma mensagem de motivação. Mensagem de motivação. Eu dei um Enter e aqui eu vou escolher a primeira mensagem de motivação que apareceu para mim. Eu clico nela e clico em adicionar. Pronto, essas são as opções que eu tenho em relação à adição de conteúdo. Então eu posso adicionar qualquer tipo de arquivo, como doc, como PDF, como imagem, eu posso adicionar vídeos, eu posso adicionar links, pesquisar direto pelo YouTube e diretamente pelo meu Google Drive, pelo Google Drive da conta que está vinculada ao Google Sala de Aula. Quando eu clico em criar, eu posso criar documentos, apresentações, planilhas, desenhos e formulários diretamente pela plataforma do Google. Por exemplo, se eu clicar em documentos, eu vou ser redirecionado para o Google Docs e vou poder digitar um documento por aqui. Então eu digito um documento teste e pronto, o documento já está pronto. Como eu faço para que ele fique lá no meu Google Sala de Aula? Você não precisa fazer absolutamente nada. Tá vendo essa nuvenzinha que está aqui em cima? O status do documento significa que ele já está salvo. Todas as alterações foram salvas no Drive. Eu posso mudar o título por aqui. Nós vamos ter uma aula específica de como a gente faz e trabalha com o Google Docs, mas é bem barbada. É só eu fechar e ele já vai estar adicionado lá embaixo. Ó. Ele ainda fica como documento sem título, mas eu já mudei o título lá para teste e ele vai se atualizar. Além disso, eu posso criar apresentações, planilhas, desenhos e formulários. Nós vamos fazer aulas específicas de como usar estes apps do Google. Não se preocupe. Pronto, você já está com a sua aula carregada. Vocês viram que não há limite de postagem de materiais. Fica a critério do professor. Os meus materiais já estão postados. Se eu me arrepender de algum, eu posso clicar no X, por exemplo, no X, o vídeo, eu fecho ele, vou fechar o link do YouTube. E alguns itens que são arquivos, como PDF, Word, apresentações, têm opções diferenciadas, que são estas da caixa. Como eu postei um arquivo em PDF, eu tenho 3 opções. A primeira é que os alunos podem visualizar o arquivo. A segunda é que os alunos podem editar o arquivo, caso for um documento colaborativo, você quer fazer um texto juntamente com os alunos, em que cada um vai inserir uma frase, você pode habilitar isso para que eles possam editar ou fazer uma cópia para cada aluno. Eu recomendo que vocês cliquem em fazer uma cópia para cada aluno, porque daí cada aluno irá receber individualmente este material. A mesma coisa eu vou fazer lá no meu último documento, fazer uma cópia para cada aluno. Pronto, nós adicionamos título, as instruções e os arquivos e links que nós queríamos à nossa aula. Do lado direito, nós temos as opções da criação de para quem essa aula vai ser direcionada. Então, eu posso postar apenas para a turma 1 onde eu estou ou já aproveitar e postar para a turma 2 e para a turma 3, que é o que eu vou fazer. Quando eu seleciono todas as turmas, eu não consigo selecionar individualmente os alunos que vão receber. Mas agora eu vou dar outro macete. Caso você tenha essa necessidade de escolher individualmente os alunos que vão receber determinada atividade, se você quer separar atividades para um grupo ou para um aluno em específico, você vai fazer o seguinte: você vai deixar selecionada somente a turma do aluno e lá em todos os alunos você faz essa seleção. Então eu tenho a escola como aluno e o Matheus como aluno. Eu vou tirar a escola e vou deixar só para o Matheus. Eu consigo fazer essa postagem individualizada. Ótimo! Lembrando, outra dica, se você está dentro de uma turma, por exemplo, eu estou dentro da turma 1, eu não posso não selecionar a turma, que eu estou criando atividade dentro. Então eu posso selecionar as outras duas que estão em stand-by, que não estão sendo criadas as atividades em específico, mas eu não consigo não deixar selecionada a turma na qual eu estou criando a atividade. Se liguem nisso. Feito isso, você pode selecionar se você quer que essa atividade, mesmo ela sendo teórica, ela contenha uma pontuação em que você vai dar um peso e uma nota.
Nesse caso eu vou colocar sem nota, eu poderia digitar uma nota em específico aqui nessa caixa, eu vou deixar sem nota. A data de entrega é muito importante. Se você quer vincular uma data de entrega e um prazo para que o aluno entregue a atividade para você, você vai escolher por aqui. Você vai escolher a data aqui pelo calendário suspenso que vai abrir, eu vou limitar a data de entrega até o dia 12 de março como exemplo, e a hora eu vou deixar como 14 horas. É só eu dar um Enter, pronto, 14 horas já ficou certinho. Sexta, 12 de março às 14. Em tópico eu consigo categorizar a minha atividade. Eu posso colocar os tópicos como, por exemplo, aula inaugural, ou primeira aula, ou aula importante, ou conteúdo para a prova. Para mim criar um tópico, eu vou selecionar criar tópico, e aí sim eu escrevo. Então eu vou escrever aqui, primeira aula. Vou dar um Enter, pronto. Primeira aula já é um tópico da minha atividade. E em rúbrica, não se preocupe no momento. Rúbricas são níveis e critérios de avaliação que você vai utilizar em condições bem específicas e em determinadas disciplinas. Não se atenha a isso agora, nós vamos ter uma aula falando sobre isso. Então pronto, nós estamos com a nossa atividade criada. E aí vai mais um truque e um macete. Quando você seleciona mais turmas, mais do que uma turma para postar suas atividades, não há como programar elas. Lá em cima aparece a opção de criar atividade, logicamente. Se nós clicarmos em criar atividade, a atividade vai ser postada nas 3 turmas que nós escolhemos. Aqui do ladinho há a flechinha, a opção de salvar o rascunho, que é salvo automaticamente, descartar, criar atividade, que é o botão azul, e programar, vocês estão vendo que ele está apagado, está desabilitado. Isso porque, repetindo mais uma vez, eu estou com mais de uma turma selecionada. Se eu selecionar apenas a turma 1, a opção de programação volta a funcionar. Então você só consegue programar a sua aula para um determinado dia e horário quando você seleciona apenas uma turma. A gente ainda não sabe o real motivo disso acontecer, mas infelizmente é assim. Com mais de uma turma não há possibilidade de programação de data e horário, apenas se você selecionar uma turma. Então, eu vou deixar as 3 turmas aqui selecionadas, que é as que eu quero que a postagem seja feita agora na hora, e vou clicar em criar atividade. Ela vai ser atribuída e ela vai ser postada para os alunos. Vai ir uma notificação para o mural e também uma notificação para cada e-mail de cada aluno da sua turma. Esse processo de atribuição ele pode ser um pouquinho demorado, dependendo geralmente de quanto material você anexou por ali. Vocês viram que a atividade foi criada e aqui em atividades eu já tenho então a minha atividade, ela está com um tópico, lembra que a gente colocou lá a primeira aula para eu conseguir categorizar e aqui está a minha atividade, a aula inaugural. Aqui já aparece a data de entrega para mim, eu tenho a opção de editar, excluir e copiar o link para mandar um link específico para algum aluno também. Se a gente for lá no mural da turma, quando a gente posta uma atividade, está aqui, ó, a gente aprende, que é o nome do professor, e nesse caso o nome do meu e-mail, postou uma nova atividade, aula inaugural. Se a gente clica também aqui nos 3 traços à esquerda, para corrigir, nós temos aqui, ó, das 3 turmas, as atividades da aula inaugural para corrigir, e a gente vai explicar depois como isso funciona. Quando o aluno responde a atividade, quando ele faz o que você pediu, como você faz para corrigir. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, a nossa primeira atividade postada dentro do Google Classroom. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima aula, que vai ser sobre atividades com formulário. Um abraço, valeu!